Deus fez na minha vida. E sempre que eu vou, eu tenho ido em vários lugares, sabe? Conhecido várias pessoas diferentes, depois que eu aceitei a Jesus, e Deus tem me mostrado muitas coisas que eu não conhecia ainda. Mas, para quem não me conhece, prazer, sou o Plena, atleta profissional, sou nordestino, sou de São Luís do Maranhão, minha esposa é de São Luís, tenho 2 filhas, uma carioca, outra paulista, devido, é claro, a minha passagem como jogador de futebol em vários estados, sempre a gente planta algumas sementes, né? Graças a Deus, Deus me deu essas 2 lindas filhas. Manda, por favor, para o pessoal conhecer a minha esposa também, a Elizabeth. Bom, gente, eu comecei a jogar futebol no Nordeste. Eu tenho, viajei em vários lugares, passei em vários clubes. Às vezes as pessoas falam que jogar a vida de jogador de futebol é fácil, né? Todas as mil maravilhas, mas não é não. Dependendo muito do lugar onde você nasce, onde você começa. Eu, particularmente, passei muitas dificuldades no começo, porque todo jogador que nasce no Nordeste, ele quer sempre jogar no sul do país, né? No Rio, São Paulo, Sudeste, Rio Grande do Sul. E eu saí de casa muito novo, saí com 18 anos, me tornei profissional com 18 anos, fui campeão num time pequeno lá em São Luís do Maranhão, e apareceu um daqueles empresários assim, relâmpago, né? E pegou a gente e levou para São Paulo, me levou para Santo André, e aí fui pulando de muitos clubes, onde em 95 foi praticamente um dos meus melhores anos, 95, 96. Onde em 95 eu joguei em Goiás, fiz um bom campeonato brasileiro, fui para a Portuguesa, fui vice-campeão brasileiro com o nosso rival hoje aqui, o Grêmio, né? E depois fui comprado pelo Flamengo, passei 5 anos no Flamengo, conquistei alguns títulos no Flamengo também. E, enfim, vim aqui para o Rio Grande do Sul, onde eu conquistei um dos maiores títulos, né? Maiores títulos da minha carreira, minha pessoalmente, e do clube também, que não havia conquistado. Mas quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu conheci uma família que Deus abençoou muito para que nós pudéssemos conhecer Jesus também. Aquelas pessoas que me conheciam antes, sabiam da maneira que eu era. Eu venho de uma família que o temperamento é um pouco forte, sabe? A gente não era muito de levar desaforo para casa, e graças a Deus, depois que eu aceitei Jesus, Deus cuidou muito dessa parte. Ainda vem cuidando, porque nós somos, né? A cada dia Deus vem melhorando, porque nós somos pecadores. Mas a gente tem que andar no caminho de Deus para que Deus possa diminuir isso. E graças a Deus isso Ele vem fazendo comigo. Quando eu cheguei aqui, eu conheci uma família, acho que muitos conhecem também aqui, o Rubens Cardoso e a Kelly. O Rubens Cardoso jogou aqui nos 2 clubes, no Grêmio e no Inter, e a Kelly é a esposa dele. E dentro das reuniões, né? Dentro das concentrações nos hotéis, tem aquelas reuniões dos atletas de Cristo, e ele sempre me convidava para mim ir nessas reuniões. E eu sempre dava uma desculpa, né? A gente sempre, quando a gente não está dentro da palavra, a gente sempre dá uma desculpa dizendo, não, tudo é mais importante do que Deus, né? A gente, na hora que ele me convidava, era aquela hora assim do jogo que estava passando na televisão, de um programinha melhor, e sempre a hora da reunião era a hora 9 horas mais ou menos, a hora que estava passando na reunião. Ia até às 10, às 10 era o lanche, depois a gente dormia. E eu sempre dava uma desculpa, falava para ele assim, poxa, cara, não, está passando o jogo na televisão, está passando o programa, as meninas no programa, eu não posso perder, está passando isso, e a gente sempre dava uma desculpa. Mas de tanta insistência, teve um dia que eu não pude mais, né? Não pude mais dar, o cardápio já estava lotado, desculpa, eu não pude mais dar desculpa, eu tive que ir. Aí fui numa reunião dessa, dos atletas, e aí Deus começou a falar naquele lugar, aquele foi tocando no meu coração, a cada dia que passava, sabe, eu começava a ler a palavra de Deus, o Rubens cantava aqueles louvores lá com o Ceará, o outro atleta também de Cristo que tinha na época, e
foi, né, foi germinando dentro de mim, foi crescendo. E eu comecei a falar para minha esposa também a respeito. Minha esposa católica, também sempre foi católica, sua família. E depois de tantas reuniões dessa, o Rubens, né, fazia umas reuniões também em casa, pregava a palavra de Deus lá na casa dele e reunia várias pessoas. Era um evento assim muito legal, uma reunião muito legal, onde cantava alguns louvores, aí falava da palavra de Deus, e aí depois tinha aquela comunhão das pessoas, unia um negocinho ali e tal. E convidou a gente, nossa família, para ir. Aí eu, né, convidei, falei com a Beth, cheguei e, poxa filha, vamos, chama ela de filha, né? Eu falo filha, chama ela de filha, me chamo de filha. Isso é um modo de carinho que a gente tem. Aí ela disse, vamos lá, vamos nessa reunião. Aí chegando lá, falou, olha, tem uma senhora aqui que vai trazer uma palavra, vem de Minas. Aí, falei, poxa, legal, vamos lá então. Aí nós fomos, aí cantou, deu aquele louvor, aí depois teve a palavra, e a senhora levantou na hora. A senhora bem simples, assim, sabe, bem humildezinha. E eu até olhei assim para a Beth e falei, poxa, essa senhora aí que vai pregar a palavra, sabe? Aí ficou até meio sem jeito, assim, na hora de... E a gente esperava assim, irmãos d'água, assim, né, bem vestido e tal, bem bonitão para fazer a palavra e tal. Mas aí, para nós, aquilo foi surpresa, né? Tá bom, então, vamos esperar. Aí, quando ela começou a falar da palavra de Deus, parecia assim que, sabe, ela tinha se transformado num gigante. Começou a falar num poder tão grande, sabe, que aquilo foi tocando na gente, foi falando bastante forte dentro do nosso coração. E a partir daquele momento, eu olhei para o lado, né, olhei para a minha esposa, e ela estava chorando. E aquilo, para mim, foi até um pouco estranho, né? Poxa, minha esposa, católica, primeira vez que vem numa reunião, né? E chorando daquela forma e tal. Aí no final ela perguntou quem queria aceitar Jesus naquele momento. E a primeira pessoa que deu o passo à frente, que foi ali na frente, foi minha esposa, para minha surpresa. Aí eu, poxa, eu fiquei curioso, já queria saber ali a hora que terminava aquilo ali, para me chegar no carro e perguntar o que tinha acontecido, né? E até para mim, então, aquilo era uma surpresa muito grande. E aí, quando terminou, nós fomos para casa, aí eu comecei a perguntar para ela. Falou, filho, o que aconteceu? Aí ela falou, filho, não aguentei, eu estava com uma dor muito grande no meu coração, sabe? Alguma coisa me puxando para que eu pudesse ir lá e, sabe, na hora que ela fez o apelo, começou a falar, e, não sei, eu comecei a chorar, me quebrantar. Aí eu falei, nossa, que legal. Poxa, tomara que um dia isso aconteça comigo. Também fiquei todo, né? Poxa, aconteceu com ela, por que não acontece comigo que eu estou mais tempo na reunião que ela, né? Tá bom, então eu falei, poxa, Deus está sendo um pouco ruim comigo. O primeiro foi com ela, mas Deus queria primeiro pegar ela, né? Tá bom, aí continuei indo nas reuniões, nos hotéis, e depois o Rubens e a Kelly já passaram a frequentar a nossa casa. Que a partir do momento que ela aceitou Jesus, eles já tiveram, né, uma intimidade maior com a gente, já passaram a frequentar a nossa casa, e aí nós já estudávamos a Bíblia em casa, começamos a ver filmes evangélicos, de tanto a gente vê filme evangélico. Hoje eu tenho, se alguém quiser um filme evangélico, tanto aqueles antigos como os mais novos, eu tenho lá em casa, qualquer um que você imaginar. Aí nós ficávamos vendo esses filmes evangélicos até 5 horas da manhã, você acredita? Às vezes a gente ia treinar 9 horas e falava para o Rubens, nós vamos treinar 9 horas, cara. Você imagina, você acordar, vai dormir 5 horas para acordar, daqui a pouco vai treinar. Ele falou, não, cara, não se preocupa não, que Deus está provendo sobre nós, Deus está cuidando. E o pior é que essas coisas aconteciam e a gente não sentia nada. Eu mesmo chegava no treino, poxa, treinava pra caramba, treinava e eu não sentia lesão, não sentia cansaço, não sentia nada. E às vezes eu até falava para ele. Aí eu falava assim, poxa, cara, a gente fica aí até 5 horas da manhã e chega no treino, cara, a gente treina normal. Eu digo, é o que eu estou te falando, cara, Deus está cuidando. Aí ele, tá bom, então, vamos nessa. Aí a gente ficava assistindo filmes, assistindo
pregações, sabe? Assistia pregações. E aí até que um dia eu estava concentrado no hotel, e se não me engano era um jogo, eu só não lembro se era o Corinthians ou era o Vitória, que nós íamos jogar aqui, em Porto Alegre. E eu estava concentrado, aí teve a reunião, fui na reunião, já estava interessado, já estava também assistindo, já estava levando as pregações, né, para as concentrações, e eu me lembro como se fosse hoje, eu estava assistindo uma pregação do Silas Malafaia, e acabou aquela pregação na meia-noite. Aí eu dormia sempre com o Yara no quarto, dormia baixinho, era sempre a gente lá do Nordeste, lá a gente se entendia bem, ficava sempre no mesmo quarto, e aí ele estava deitado, aí eu vi que ele dormiu, isso era meia-noite, e aí eu apaguei a luz, né, para deixar ele dormir legal, estava só o computador na frente meu, e eu já tinha alguns louvores também. Aí terminou aquilo, eu peguei o fone de ouvido, botei no meu ouvido, apaguei a luz e fiquei escutando. E aí tem um louvor que se chama Poderoso Deus, que é uma mulher que no meio do louvor ela faz uma oração só de adoração a Deus. E aí eu começou, né, a passar tudo aquilo na minha cabeça. Eu comecei a pensar em tudo aquilo que estava acontecendo comigo, estava acontecendo com a minha esposa, com a minha família, as coisas estavam mudando de comportamento. Aí eu vi o comportamento daquela família evangélica e eu senti uma diferença muito grande neles. E eu queria aquilo para mim também, na minha vida. Às vezes eram detalhes que aconteciam no testemunho deles que eu queria que aquilo acontecesse comigo também. Só que assim, a gente sempre fica na dúvida, né? Eu ficava sempre na dúvida. Eu chegava e falava assim, poxa, será que isso é verdade? Será que isso que as pessoas falam é verdadeiro? Será que a vida do Rubens, do Kelly, do Ceará, com a esposa dele, é uma vida verdadeira? Ou será que isso é só fachada, isso é só na nossa frente? Que acontece isso lá no íntimo deles é diferente. E eu sempre ficava me perguntando. Mas a partir do momento que eu comecei a conviver com eles, eu vi que aquilo era verdadeiro. Que Deus tinha feito uma obra na vida deles. E eu queria aquilo para mim. E nesse dia, eu estava deitado, né, escutando esse louvor, e aí começou a mulher orar, e eu comecei a perguntar para mim mesmo, Senhor, se isso é verdadeiro, estou aqui de coração aberto. Eu quero isso para mim também, eu quero isso para a minha vida. Porque até o momento eu ainda não senti a tua presença. Isso que as pessoas falam, que acontece na vida deles, essa transformação, esse mover, esse tocar do teu Espírito Santo na vida de cada um, eu quero isso para mim também. Se isso for verdadeiro, isso só aconteça comigo agora. E comecei a falar com Deus assim, só comigo, e aquela mulher orando. Eu sei que deu umas 2 horas da manhã, eu estava no chão, deitado, chorando pra caramba. Ali eu vi que Deus existe, que Jesus tinha tocado na minha vida. Foi uma coisa assim que é engraçado que quando isso aconteceu, eu estava chorando bastante, sabe? E aí quando acabou aquele louvor, eu despertei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o Iara, como você estava me vendo. Ele estava deitado do meu lado, e aí eu olhei, ele estava com o olho fechado, tinha aquela claridade para mim assim. Aí eu fui ver se ele estava com o olho piscando assim, quando a pessoa está indo, né? A pessoa está enganando a gente, ele fica aquele olhinho assim meio que, né? Aí eu fui olhar assim de perto, não, ele estava dormindo realmente. Mas aquele dia foi um dia diferente para mim. A partir dali as coisas começaram a mudar na minha vida. Eu senti a presença de Deus naquele dia, senti o toque do Espírito Santo na minha vida. Aí eu me lembro que quando, no outro dia, eu acordei, cheguei no vestiário, sentei, fui lá no meu armário, porque eu sempre tenho um armário lá no fundo, assim, eu sentei no armário, fiquei olhando as pessoas, brincando e tudo. E aí a vontade que eu tinha naquele momento era de passar tudo aquilo que tinha acontecido comigo para as pessoas, os atletas, sabe? Que aí, às vezes, as pessoas, parece assim que eu estava meio fora, sabe? Parece que eu estava meio fora. Hoje eu entendo porque, às vezes, as pessoas falam que os evangelhos são meio malucos, né?
Porque tem gente que não aguenta, as pessoas ficam extravasando mesmo, querem falar daquela transformação, daquilo que aconteceu na vida de cada um. E naquele momento eu fiquei desse jeito, eu via as pessoas, sabe, falando para lá, e a vontade era essa. Poxa, agora você imagina se eu, naquele momento que eu estava passando ali, eu chegasse e começasse a falar, começasse a gritar, falar para as pessoas assim, poxa, vocês têm que aceitar isso, vocês têm que ver o que aconteceu comigo, poxa, Jesus tocou na minha vida. Você imagina se eu começo a gritar, os caras falam que eu estava maluco, esse cara aí está fora, bota o goleiro, que esse cara aí vamos perder o jogo aqui, tá louco. E aí, a partir desse dia, a minha vida começou a mudar. Tá? E aí, a primeira pessoa que veio falar comigo foi o Rubens Cardoso, por incrível que pareça. Aí ele chegou, sentou, eu estava sentado assim, chegou perto de mim e falou assim, ô Clema, aconteceu alguma coisa? Aí eu, poxa, eu estou desconfiado. Não, cara, porque, poxa, cara, tu está com um semblante diferente. Não sei o que é, mas eu estou sentindo que o teu semblante é diferente. Não, cara, estou tranquilo, estou legal, não aconteceu nada, não. Aí eu dei uma respirada ali na hora, né? E aí consegui ficar tranquilo assim na hora e depois. E aí as coisas começaram a mudar na minha vida. Eu me lembro que quando eu me converti, eu liguei para minha mãe, eu liguei para ela assim. A minha mãe, ela sempre foi um batista, meu pai era católico, mas quando nós morávamos em Belém, nós viajamos para São Luís do Maranhão. A minha mãe, tipo assim, deu uma parada ali na igreja, mas ela sempre foi uma mulher de oração, e ela sempre orava para a gente. O meu outro irmão, ele chegava a cantar na igreja. E eu me lembro que quando eu liguei para ela, ela falou para mim assim, poxa meu filho, eu orei tanto para que isso acontecesse, sabe, eu orei tanto. Aí eu falei para ela, só que é o seguinte, a senhora lembra das nossas festas de final de ano, né? Pois é, vai continuar a mesma coisa, só vai mudar algumas coisinhas, porque já vai ser um pouco diferente. Aí eu falei para ela assim, já vi o pessoal aí que final do ano eu estou indo aí, poxa, aconteceu uma coisa muito, muito importante na minha vida que eu quero mostrar para essas pessoas aí, meus amigos que estão aí também. Tá? E aí eu, chegando lá, eu fiz uma festa, como eu fazia todo final de ano, e não apareceu ninguém. Para minha surpresa, assim, não apareceu ninguém. Mas, como eu já previa, né? Já previa que ia acontecer alguma coisa, eu levei essa mesma irmã Nasci, que veio de Minas, que pregou a palavra para minha esposa, que ela aceitou Jesus. Eu levei ela para lá, para minha casa, final de ano. E aí, como no Natal não tinha ninguém em casa, só nossa família mesmo, né? Eu cheguei e falei para ela que a gente ia fazer uma reunião e eu queria que ela desse uma mensagem. E aí nós oramos muito e apareceu várias pessoas, inclusive o meu irmão aceitou Jesus, a minha mãe voltou para a igreja, vários amigos nossos também aceitaram Jesus nesse dia. E eu acho que nós fomos recompensados até pelo dia, né, pelo Natal, que não veio ninguém. Porque foi praticamente a mesma coisa. Sabe? Só troquei assim, tinha o churrasco, né, tinha bebida, tinha o churrasco, a bebida, e tinha os pagodes, música, né? Eu só troquei algumas coisinhas, só tirei a bebida, botei o refrigerante e o suco. Né? Tem os pagodes eram mesmo, porque hoje tem ritmo evangélico para todo jeito, pagode, funk, samba, de todo jeito. Né? E em vez, a comida era a mesma, o carro estava lá, e em vez de fazer aquilo que a gente fazia, dançava, se embriagava, fazia aquilo tudo, teve uma palavra de uma irmã. E você vê como é que as coisas mudaram, né? E muita gente fala assim que eu perdi muitos amigos depois que eu aceitei Jesus. Mas na verdade eu ganhei muitos amigos. Porque Deus tem me trazido pessoas que têm me edificado muito, a minha família, a minha casa, a minha vida.
E depois que eu tive esse encontro com Deus, Deus começou a me mostrar muitas coisas, porque na palavra de Deus fala aqui, João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acho que eu fui liberto, sabe? Muitas coisas que eu não via, agora eu estou conseguindo, Deus está conseguindo me mostrar. Porque olha, quem me conhecia antes, sabe, sabia do jeito que eu era, as situações que eu já passei, em relação para ter uma ideia, no trânsito, eu acho que muita gente ainda tem gente assim, eu no trânsito, se a pessoa olhasse para mim diferente, eu já achava que ele queria bater no meu carro. Eu era desse jeito, sabe? Temperamento meu era assim, no futebol a mesma coisa. E hoje Deus me transformou de uma tal forma que Ele consegue me avisar que isso antes. Sabe? O Espírito que está dentro de mim hoje, Ele consegue dizer aquelas coisas que não é para você fazer. Sabe? Às vezes você, por uma besteirinha dentro do trânsito, ou uma discussãozinha que você tem, você leva tudo a perder. Hoje Ele consegue avisar isso para mim. Olha, não faz isso, porque isso pode acarretar isso. Sabe? Que é isso que é o mais incrível na presença de Deus, é isso. É que o Espírito que vive dentro de você, ele consegue avisar isso para você. E eu louvo muito a Deus por isso, porque hoje, sabe, Ele me dá essa sabedoria, Ele me dá esse conhecimento, sabe? Ele consegue tocar na minha vida e eu saber o que possa acontecer comigo. É claro que poxa, como eu falei, nós somos pecadores, às vezes, né, a gente por um motivo ou por outro tem uma atitude errada, mas você pode ter certeza que depois que eu conheci Jesus, isso tem diminuído muito na minha vida, na minha família. Hoje as minhas filhas, a maior preocupação que eu tinha na minha família era com as minhas filhas, porque hoje, o mundo de hoje está difícil, está muito difícil você criar uma criança, né? Você educar uma criança, por mais que você dê educação para suas filhas, seus filhos, mas quando chega lá no mundo, chega lá na rua, chega lá no colégio, sempre vão ter aquelas ofertas, né? Se a pessoa, por mais que ela seja bem educada, mas se ela não tiver a presença de Deus, se não tiver uma educação religiosa, sabe, para Deus ficar tomando conta, as coisas ficam difíceis. Às vezes a titubeia, sabe, dá um vacilo, e é esse vacilo que pode ser perigoso. E eu orava muito para Deus para que pudesse cuidar das minhas filhas, e graças a Deus hoje elas estão dentro da igreja evangélica, sabe, cantam no coral da igreja. Gravei um CDzinho com elas agora, sabe? CD evangélico, está saindo aí. Poxa, e outro dia a minha filha menor a Isabel estava cantando no louvor, e na parte do louvor tem a hora que fica só aquela, né? Só um instrumental tocando, só instrumental. E aí, quando parou de cantar, ficou só o instrumental, ela começou a falar. Sabe, Deus tocou no coraçãozinho dela, 10 aninhos. Ninguém esperava na igreja. Todo mundo começou a chorar. Ela começou a falar. Depois que o papai aceitou Jesus, nossa vida mudou. O papai já começa a me levar no colégio. O papai já me dá mais atenção. Sabe, o papai dá mais atenção para minha mãe. A gente já passeia. Então, veja só, uma criança de 10 anos falando isso. Então, às vezes, são detalhezinhos que a gente não percebe, que passa despercebido. E Deus consegue mostrar isso para a gente. A gente foi um cara que foi muito perfeccionista, cobrei muito de mim. Quando eu jogava, que eu errava nos jogos, se você for ver, eu tenho todos os meus jogos gravados em casa, todos. Eu chegava, começava a corrigir, por que aconteceu isso, por que eu fiz isso. Eu me cobrava muito por isso. E aí, quando as meninas vinham falar comigo para, de repente, papai, vamos brincar, vamos brincar, dar uma atençãozinha, e eu, poxa filho, agora não dá, eu estou assistindo aqui. E era sempre assim, porque a minha vida estava direcionada só para aquilo. Às vezes eu esquecia a minha família. Tipo, detalhes, né, que uma criança sente. Às vezes passa despercebido por nós, né? Mas Deus consegue mostrar isso. Graças a Deus hoje tenho esse discernimento, essa sabedoria,
de saber dividir as coisas, dar atenção para a minha família, dar atenção para a minha esposa, para minhas filhas, sabe? Uma coisa que passava despercebida. Quando eu aceitei Jesus, eu me lembro de um negócio muito engraçado. Eu estava saindo do clube internacional, que hoje as pessoas são muito preocupadas, né, nas coisas materiais e esquecem das coisas espirituais. E a gente tem muito que cuidar do nosso espírito, né? O nosso espiritual é muito importante. E eu estava saindo do clube, sempre ali na nossa saída tem muitos torcedores que ficam ali pedindo autógrafo e tal. E às vezes é difícil para a gente chegar ali e parar, né? Porque aí vira uma bagunça danada, as pessoas não sabem, né, a gente se organizar, porque a gente entende até porque as pessoas querem um autógrafo e um na frente do outro e tal, e fica aquele negócio, a gente acaba não dando autógrafo para ninguém, a verdade é essa. Mas um dia eu parei ali, estava saindo do clube ali, cheguei e parei ali, e comecei a dar autógrafo. As pessoas desci do carro, comecei a dar autógrafo, não sei por que naquele dia eu parei ali. Eu sei que quando eu parei ali, estava tocando um louvor da Aline Barros, e aí veio um torcedor, me lembro como se fosse hoje, um moreno, saiu correndo para mim, ele veio correndo na minha direção, tinha várias pessoas aqui, ele chegou para mim e falou assim: "Puxa, Clemente, tu é evangélico?" "Sou, graças a Deus." "Por que você está perguntando isso?" "Ah, porque também eu era." "Poxa, você era evangélico? E o que foi que aconteceu?" Aí ele falou: "Não, é que eu estava lá na minha igreja, né, e tive uma desavença lá com as pessoas que trabalhavam lá." Aí eu digo: "O que foi que aconteceu?" "Não, eu queria tocar no louvor, eu queria trabalhar lá no almoxarifado, alguma coisa lá. E aí não deu certo, eu comecei a me zanguei e saí de lá." "E aí, agora? Como é que..." "Não, agora eu estou desviado," ele falou para mim. Aí eu falei: "Poxa, cara, me diz uma coisa, onde é que ficou Deus nisso aí?" Aí ele ficou me olhando: "Porque você foi na sua igreja, você queria tocar no louvor, você queria trabalhar no almoxarifado, e o principal, né, você esqueceu, que foi Deus. Ou você foi para a igreja, né, em busca de quê?" Na verdade, às vezes a gente fica nos perguntando para as pessoas: "Poxa, a gente vai para a igreja em busca de quê?" A gente vai em busca de Deus, que é o principal. Ele que cura a gente, Ele que trata da gente, né? Você quer ver uma coisa? Você chega aí para alguma pessoa, chega e fala assim: "Ó, que Deus te abençoe." Ela nunca vai dizer amém, parou? Ela se sente ofendida. Às vezes a gente tem um coração muito duro. Ela fala: "Deus te abençoe também," porque ela acha que você tem Deus e ela não. Não é verdade? Você pode ver, quando a pessoa chega para você: "Poxa, Deus te abençoe," a pessoa fala: "Poxa, Deus, amém, Deus te abençoe também." Mas não, ela se sente logo ofendida, acha que ela está achando que você tem Deus e ela não. Ela te fala: "Deus te abençoe também." Não é verdade? Então, gente, eu lembro também um dia, eu estava, depois que isso tudo aconteceu, né, que as coisas foram, aquelas transformações foram acontecendo na minha vida, e eu cheguei em casa com meu pai, comecei a falar de Deus para ele. Meu pai ele tem um coração muito duro, sabe? Um coração muito no mundo, assim, muito das coisas materiais. E meu pai já está com 76 anos. E hoje a minha maior preocupação é que meu pai se vá e não aceite Jesus, sabe? Não conheça Jesus. E às vezes a gente fica orando muito. Eu oro muito para que meu pai possa um dia aceitar Jesus antes de Deus levar ele, porque eu sei que nós estamos aqui só de passagem, e às vezes as pessoas se endurecem de coração. Quando a gente fala de Deus para as pessoas se endurecem o coração, né? Parece assim que a gente está jogando uma pedra na pessoa. É incrível como isso acontece. Às vezes você quer ver um exemplo?
Você pega qualquer livro, qualquer um. Você pega um livro e uma Bíblia. Você dá para uma pessoa, manda ela escolher, para ver qual que ela escolhe. Se não é o livro. E deixa a palavra de Deus de lado. Porque nós sempre deixamos as coisas, né, as coisas de Deus de lado. A verdade é essa, a gente sempre deixa as coisas de Deus em segundo plano. Onde Deus quer te dar o melhor, né? Ele quer te dar sabedoria, Ele quer mexer na sua família, quer cuidar da sua casa. Um certo dia um homem, né, veio aqui nesse mundo mostrar o valor de um amor e que as pessoas não entendiam esse amor. Hoje em dia o amor está muito desvalorizado, né? O amor está muito desvalorizado. Em qualquer esquina, em qualquer rua, em qualquer lugar você compra um amor. Mas o amor verdadeiro foi pago com sangue na cruz do Calvário, né? Jesus deu a sua vida naquela cruz para que hoje nós tivéssemos vida. E às vezes a gente não entende isso, a gente endurece o coração dessas coisas. Em Apocalipse 3, na metade do primeiro versículo, diz algo importante que marcou muito a minha vida. Tá? Pode marcar a vida de vocês também. Fala assim: tem nomes e formas de que vives, mas está morto. Quando eu li esse versículo, aquilo serviu muito para mim. Tá? Eu tinha nome de jogador de futebol, fama de jogador de futebol, mas aquele espaço, né, que só Jesus preenche no nosso coração, aquilo me faltava. E naquele dia que eu aceitei a Jesus, que eu dei meu passo de fé, aquele momento em que eu cheguei e comecei a falar com Deus, pedi a presença dEle, pedi que tudo aquilo que aconteceu com as pessoas, que aquilo fosse verdadeiro, sabe? Que aquilo pudesse vir para a minha vida também, vir para a vida da minha família. E hoje eu glorifico a Deus por causa disso, porque um dia Ele se lembrou de mim, sabe? Um dia Ele se lembrou de mim, mas para que Ele se lembrasse de mim, eu tive que pedir para Ele. É isso que Deus quer. Deus quer que você dê seu passo de fé, né? Deus quer que você chame a presença dEle. Ele quer te ouvir. Deus sabe de tudo, sabe? Sabe o que você precisa, sabe da sua mágoa, sabe da sua dor. Eu não sei como as pessoas chegaram aqui nesse momento, sabe? Às vezes tem pessoas aqui que estão com problemas no relacionamento, estão com problemas na família, sabe? No casal, com os seus filhos, na sua casa, no seu trabalho. Mas você pode ter certeza de uma coisa: você não veio aqui hoje por causa de mim. De repente eu vou lá para ver o goleiro Clênio, campeão de tudo. Foi só apenas uma isca. Deus te trouxe aqui nesse momento. O Espírito Santo de Deus está do seu lado agora, sabe? E Ele me usou para que você viesse aqui hoje. Poxa, e às vezes quando Jesus dá a oportunidade de você dar o seu passo de fé, você aceitar Jesus, sabe? Porque Jesus, Ele bate a porta da gente. Às vezes a gente não escuta, porque a gente não quer. A gente não escuta, eu entendo isso, porque já aconteceu isso comigo também. Às vezes Deus fala com você através de uma criança, através de um irmão, sabe? Através de uma pregação, através de uma palavra, mas a gente não escuta porque nós somos um coração duro. Quando as coisas vêm de Deus, a primeira coisa que a gente faz é fechar o coração, sabe? Aí Deus fica difícil de entrar. A palavra de Deus fala que esse estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A porta que Deus fala nesse momento é o seu coração. Essa é a porta que Deus bate. E às vezes esse coração está muito fechado e ele não consegue entrar, sabe? Ele não consegue plantar a semente dele. A partir do momento que você abrir o seu coração e sentir a presença de Deus na sua vida, você vai ver como sua vida vai mudar.
Você vai ver como você vai conhecer um mundo que você nunca imaginou conhecer. Porque Deus ele faz isso com a gente. Deus ele fez isso comigo. Hoje eu tenho a maior alegria de falar isso em público, falar para aquelas pessoas que eu nem conheço. Às vezes eu vou dar meu testemunho em igrejas bem pequenininhas, igrejas que vocês nem imaginam como é que é ali a pobreza em termos materiais, mas a presença de Deus ali dentro é muito grande, sabe? E às vezes eu chego naquele lugar com maior alegria. Uma vez um cara chegou para mim e falou assim para mim: poxa, Cleber, o que tu está fazendo aí, cara? Tu está fazendo dentro dessa igreja aí, falando esse pessoal aí? Então eu falei: olha, rapaz, eu não estou aqui porque eu quero. Eu podia estar aqui, eu podia estar com a minha esposa no restaurante, podia estar com as minhas filhas aí no shopping, mas eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui. Eu estou aqui porque Deus quer que eu fale aquilo que aconteceu comigo. Tá? E onde Ele quer me levar, eu não tenho. O Evangelho é isso, cara. A palavra de Deus é isso. Sabe? A palavra de Deus fala isso. E te pregar o Evangelho. Então, quando Deus faz uma transformação na nossa vida, Ele quer que a gente mostre isso para as pessoas. Sabe? E Ele faz isso e comprova. E Ele prova isso. Sabe? Deus fez um milagre na minha vida para comprovar aquilo que tinha acontecido comigo. Eu vou contar essa história rapidinho para vocês. Eu estava num jogo contra o Juventude aqui no Beira-Rio e faltava 5 minutos para acabar o jogo. Eu saí numa bola socando com um zagueiro, um cruzamento, eu saí socando e saí até um pouco na maldade, com o joelho para machucar ele. E esse joelho acabou batendo no osso dele aqui, ele caiu, saiu do jogo, eu fiquei dolorido, chamei o doutor, estou sentindo uma dor no meu joelho, depois da dividida que eu dei com o rapaz. Aí ele falou para mim: não, aguenta aí, tá acabando o jogo, tá? Aí depois a gente vê o que a gente vai fazer. Aí quando saiu o jogo, ele me aplicou uma injeção e falou: ó, amanhã de manhã você vai vir aí e a gente vê como é que ficou. Tá bom, cheguei de manhã, meu joelho não podia nem andar, estava inchado, muito inchado, não podia nem andar meu joelho esquerdo. Aí eu cheguei, ele falou para mim assim: olha, vamos fazer tratamento de 15 dias no teu joelho. E aí quando passar esses 15 dias, eu vou ver como é que vai ficar. Tá bom. Aí passou os 15 dias, meu joelho desinchou. E eu fui treinar. E aí eu comecei a treinar, fazer aquela. Só que quando eu caí para o lado esquerdo, eu não conseguia me levantar. Eu senti uma dor muito grande no meu joelho, eu não conseguia levantar. Aí meu preparador de goleiro nessa época era o Hilo Roxo. E aí ele falava para mim: olha, Cleber, poxa, cara, eu até quero treinar tudo, mas não tem condição, cara. Tu não consegue cair desse lado, toda vez que tu cai, tu fica no chão, então é melhor tu tratar disso aí para ver, né? Ver direitinho o que é. Aí eu saí triste pra caramba. Aí saí, fui lá falar com o doutor. Falei: doutor, eu não estou conseguindo, tentei treinar, mas está doendo muito. Aí ele falou: ó, vamos fazer uma ressonância magnética amanhã. Tá bom. Fiz a ressonância, né? Trouxe logo o exame para o doutor ver. Chegou lá o doutor, eu acho que é médico aqui, um médico aqui sabe que vai saber o que eu estou falando. Ele falou assim: Cleber, a ressonância está dizendo aqui que o teu ligamento cruzado posterior ele soltou. Então não tem como, cara. O teu menisco está fissurado. Então isso aqui é só cirurgia, não tem jeito. Tu pode faltar lá quantas vezes tu for treinar, mas na hora que tu bater no chão, você vai ver porque ele está solto. Não adianta. E está aqui na ressonância. Poxa, eu saí muito triste esse dia. Eu estava com 37 anos, mais ou menos. Aí eu cheguei e comecei a pensar assim: poxa, eu com 37 anos, né, fazer uma cirurgia dessa agora, dessa importância, eu vou ficar aí praticamente 6, 7 meses parado, depois vou fazer uns 3 meses aí de fisioterapia para tentar voltar, e aí, poxa, com 38 anos, né, você imagina que a imprensa vai falar, né, o pessoal, pô, a Bárbara parou, agora não dá mais no pleno. E eu fiquei pensando nisso, fiquei muito triste. Cheguei com a minha esposa, cheguei em casa, falei para ela. E aí nesse dia, eu fui buscar as crianças do colégio à noite. Aí o Rubens Cardoso me ligou. Falou assim: poxa, Cleber, queria te levar num lugar. Aí, queria te
te levar num lugar um lugar diferente, sabe? Aí eu falei, tá bom, só que eu tenho que ligar pro Ceará, que eu vou numa reunião hoje na casa dele e tal. Aí eu vou avisar lá e eu te espero em casa. Aí liguei pro Ceará, falei que eu ia na reunião com o Rubens Cardoso. E o Rubens foi para minha casa, nós pegamos nosso carro, fomos juntos, só num carro. Chegando lá, vamos onde, Rubens? Poxa, nós vamos lá numa igreja, lá na Restinga. Eu falei, pô, na Restinga, cara? Na Restinga. Uma igrejinha longe. Tá. Cheguei nessa igreja, a igreja evangélica, bem pequenininha também. Fiquei lá e o pessoal começou a dar na pregação, louvor e tudo. Fiquei lá quietinho, mas eu tinha falado para o doutor assim, doutor, eu vou decidir amanhã. Não quero que o senhor fale isso para a imprensa, porque você sabe como é que a imprensa vai fazer maior confusão, isso aí. Aí ele falou, não, Cleber, fica tranquilo. Vai ficar tranquilo que eu vou aguardar a tua resposta. E ninguém sabia disso, só eu e minha esposa. Aí cheguei nessa igreja, fiquei lá, um frio danado, frio. E eu me lembro que tinha um senhor sentado lá na ponta, bem no cantinho assim, e o pastor começou a dar a sua pregação, e tudo aí acabou, sei que acabou, o pastor tem aquela hora da oração, eu comecei a orar comigo mesmo, pedindo para Deus me dar uma solução, me dar, direcionar o meu caminho, para ver o que eu ia fazer, o que eu vou fazer agora. Eu falei, Senhor, só Deus mesmo para me dizer, porque eu estou sem saber o que fazer nessa situação que eu estou passando agora. E aí, quando acabou aquele culto, eu estava saindo da igreja, eu com a minha esposa, Raquel, e aí aquele senhor que durante a pregação toda não falou nada, estava sentado lá no cantinho, era um dos diáconos da igreja, se levantou e veio em minha direção. Nós estávamos saindo, ele tocou no meu ombro, eu virei para ele, né? Quando eu virei, ele começou a falar para mim. Falou assim, olha rapaz, Deus está mandando te dizer que o teu ciclo aqui em Porto Alegre não acabou, que tu ainda vai falar muito de Deus aqui, e tu vai pregar muito a palavra de Deus. Começou a falar, eu comecei a ficar olhando para ele, eu e minha esposa, a gente ficou olhando para ele assim, e aí no final ele falou, e tem mais, Deus está mandando te dizer que Ele está te curando de uma enfermidade hoje. Poxa, aquilo ali para mim, eu comecei a chorar na hora, sabe? Porque, primeiro, ninguém sabia da minha enfermidade. Ninguém sabia. E naquele momento que ele começou a falar, eu vi que era uma coisa de Deus. Sabe? Eu vi que ele estava falando uma coisa de Deus. E aí a primeira coisa que eu pensei foi no meu joelho. Poxa, a única enfermidade que eu tenho no meu joelho. Aí eu saí dali com aquele pensamento. Puxa, será que Deus curou meu joelho? Pô, que legal. No outro dia, eu botei meu material. Vou treinar. Eu vou ver se isso é verdadeiro. Vou treinar. Peguei, botei todo o material, passei na frente da fisioterapia, assim, lá no Internacional. Aí o doutor falou para mim assim, Eva, tu vai para onde? Doutor, vou treinar. Senti no meu coração que eu tenho que treinar e eu vou treinar. Eu vou ter que dar mais uma chance para mim. Aí fui treinar. Aí comecei a treinar. Aí tem aquela parte do aquecimento, com a bola em pé e tal, não sei o que, salto para lá, salto para cá, e aí foi a hora das quedas. Mas, como nós somos assim, nós tem pouca fé, né? Deus está falando com a gente e a gente às vezes duvida das coisas de Deus. E aí, primeira queda eu fiz para cá, para o lado direito, e aí quando eu fui fazer para o lado esquerdo, aí deu aquela bisgadinha bem leve no meu joelho, sabe? E aí, mais tipo assim, uma coisa suportável. Eu fiz para cá, comecei a cair, comecei fazendo. Fiz o primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia, no quarto dia, eu não estava sentindo mais nada. Puxa, aquilo me deu uma alegria tão grande no meu coração. Porque ali eu senti a verdadeira presença de Deus. Que Ele não deixa os seus desamparados. Naquele momento eu cheguei em casa, ajoelhei, agradeci muito a Deus pela cura que Ele tinha feito na minha vida, no meu coração, no meu íntimo, na minha família.
Hoje eu sei que eu posso contar com Ele, né? A partir do momento que você aceita Jesus de coração, Deus de coração, você entrega a sua vida a Jesus, Jesus passa a, né, cuidar de você, cuidar da sua família. Eu lembro que depois eu fui lá na enfermaria, né? O médico, ele é ateu, ele não acredita em Deus. E aí eu cheguei para ele e falei assim, quando eu entrei na enfermaria, ele falou para mim assim: e aí, Clem, já sei, vai operar. Veio para operar, sentiu o joelho de novo? Eu digo não, eu não senti o joelho. Infelizmente, eu não sei, o senhor não sentiu o joelho. Sabe? Eu vim dizer que eu estou curado. Aí ele, como curado, rapaz? Como curado? Estou curado. Porque o médico dos médicos me curou. Sabe? Ele ficou me olhando assim com aquela cara. Eu digo, o médico dos médicos me curou. Só ele pode curar, só ele pode fazer o possível. E ele fez a minha vida. E aí eu me lembro que aquele médico ele ficou um pouco, sabe, desconfiado comigo. Passou uma semana assim meio desconfiado, meio que distante. Mas depois ele se aproximou e hoje ele é um grande amigo meu. E eu sempre estou falando alguma coisa de Deus para ele. Só que ele está com o coração duro. Mas um dia eu chego lá. Um dia eu sei que Deus vai fazer uma obra grande na vida dele. Sabe? Assim como ele fez na minha vida. Poxa, eu glorifico a Deus, eu agradeço a Deus por tudo. Eu sei que às vezes as pessoas ficam meio envergonhadas com isso, né? Quando Deus começa a chamar as pessoas têm um pouco de vergonha de receio, né? De chegar e levar seu coração a Deus, entregar sua vida a Jesus. É engraçado como isso aconteceu comigo, né? Eu cheguei na igreja, no primeiro dia que eu fui na igreja, eu, de um jeito meio turrão assim, né? E aí cheguei, começou a cantar aqueles louvores lá na igreja, e as pessoas começaram tinha um louvor lá que é pro lado da direita, da esquerda, aí eu fiquei com aquele negócio, as pessoas para lá e para cá, e já não gostei daquilo, sabe? E aí, quando chegou em casa, cheguei, filha, tudo bem, olha, aceitei Jesus, poxa, adoro, mas ficar com aquele negócio de pular para lá e para cá não dá para mim não. Mas não demorou uma semana. Eu estava que nem uma pipoca na igreja. Você vê como é que Deus faz, Deus tira isso da gente, sabe? Esse orgulho, às vezes a gente tem um orgulho, sabe? Um orgulho besta, que não leva a gente a nada, sabe? Mas foi comigo, aconteceu dessa forma. E a cada dia ele vem fazendo isso. E hoje, poxa, eu tenho uma alegria de falar essas coisas de Deus. Aonde que às vezes antes eu estava aqui falando, cara, porque eu não entro nas coisas de graça. Eu tenho que, sabe, as coisas têm que acontecer comigo para que eu possa ver se isso aí é verdadeiro, se é uma coisa verdadeira mesmo. Porque, poxa, eu não estou aqui para aparecer para ninguém, não. Estou falando aqui de Deus, a transformação que Deus fez na minha vida. Sabe? Eu tenho um orgulho de falar isso para vocês todos. E eu creio que um dia, esse dia pode ser hoje, Deus vai fazer a transformação na sua vida também. Porque aquilo que Deus fez na cruz do Calvário, entregar sua vida para que hoje nós tivéssemos vida, porque o que ele fez lá, quem era para estar naquele lugar lá era nós. Ele não, ele fez aquilo de graça. Ele deu a vida dele de graça para nós, sabe? Para que nós tivéssemos vida hoje, uma vida em abundância. Não é verdade? Eu queria que vocês se levantassem agora. Esse é um momento assim, esse é um momento muito importante para nós, sabe? É um momento onde nem todo dia acontece, sabe? Nem todo dia acontece. Um momento onde Deus está do nosso lado, o Espírito Santo está do nosso lado, tocando o coração de cada pessoa. Eu sei que muita gente aqui hoje está sentindo a presença de Deus do seu lado, sabe? E
Eu vou pedir uma coisa para vocês. Não fique com vergonha. Se Deus tocou realmente no seu coração, na sua vida, não fique com vergonha. Não se preocupe com a pessoa que está do seu lado. Porque hoje o seu objetivo aqui é Deus, é Jesus. Sabe? Você não veio aqui de graça. Você foi escolhido por Deus. E Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Porque antes de tudo acontecer, Ele sabe. Não é verdade? Antes de tudo. Só que Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir a sua entrega. Então eu queria que vocês fechassem os olhos agora e repetissem comigo essa oração que eu vou fazer. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por eu estar aqui diante da Tua presença, Senhor. Obrigado por ter perdoado os meus pecados, Pai. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E todos aqueles outros deuses que eu consagrei em meu nome, estou deixando para trás. E entregando a minha vida ao Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, pela Tua presença. Agora, aquelas pessoas que nunca fizeram essa oração, que permaneçam de pé, e as outras podem sentar. Essas pessoas que ficaram de pé, estamos aqui, presentinho, né, irmão? Presentinho. E eu queria que essas pessoas viessem aqui na frente para a gente fazermos uma oração por vocês. Tá? A gente queria orar por vocês. Não tenha vergonha não, pode vir. Mas eu vou fazer uma oração por vocês, pela sua família, pela sua casa. Estamos muito felizes com a decisão que muitas pessoas aqui tomaram. Então, queríamos fechar os olhos novamente para nos distrairmos e nós vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa noite, Senhor. Noite tão agradável que estamos juntos em comunhão aqui nesse lugar, Senhor. Mas o mais importante aqui, Pai, foram as decisões tomadas, essas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Agora te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, guia essas vidas, Pai, segundo a Tua vontade, Pai. Capacita elas, Pai, para serem melhores esposos, melhores esposas, melhores cidadãos, enfim, Senhor, para fazer, Pai, um país melhor, as famílias melhores, Pai, porque dependemos de Ti, Pai. Nos dá sabedoria a cada um, Senhor, aqui, para que tome as atitudes certas de acordo com a Tua palavra, Senhor. Leva eles ao entendimento da Tua verdade, Senhor. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que está na Tua palavra, entre neles, Pai. Amém. Que eles tenham fome da Tua palavra, que desejamos, Pai, uma vida abundante a eles, a cada um, Senhor. Que eles saiam a partir dessa noite, Senhor, com um espírito cheio de alegria, Senhor, com um sono renovado, Pai, que os remédios caiam por terra,
que depressões sejam, né, eliminadas, que crises conjugais sejam findadas em nome de Jesus. E nós te damos graça por essa noite, em nome de Jesus. Bom, gente, nós todos eu tenho certeza que essa foi a decisão mais importante da vida de vocês, porque Jesus vai cuidar, Jesus vai transformar, Jesus vai mudar muita coisa na vida de vocês, assim como Ele mudou na minha. Eu creio nisso. Deus vai abençoar a vida de vocês, que vocês, a partir de hoje, possam andar no caminho de Deus, buscar o caminho de Deus, mostrar às pessoas o caminho de Deus, e que Deus abençoe a todos vocês.